Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 1º de setembro, 1/9/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, 1º de setembro, dia bom de começar as coisas, né? E olha aí nesse calendário mundano quão rápido está a vida, né? Muito rápido. Praticamente final do ano, não é? E hoje ainda na semana da lua crescente, da lunação de Virgem, do dia 23/8, a lua em Sagitário ainda, desculpa, lá para as 22 horas, para o horário de Brasília, ela começa o seu movimento em Capricórnio. Agora ela está fazendo um trígono com Mercúrio, finalzinho de Leão, Mercúrio já preparando para começar o seu movimento em Virgem. Então, lua crescente, lua da semana da lua crescente, em Sagitário. Começou essa semana da lua crescente em Sagitário, agora ela expande mais ainda esse emocional e esse sentimental das pessoas, querendo liberdade, querendo libertação, querendo se libertar, vivendo libertação, entende? Principalmente aproveitando esse trígono com Mercúrio em Leão, porque Mercúrio rege Virgem, que é a alunação que deu início a isso tudo, a alunação de Virgem, do dia 23/8. Então, esse movimento de liberdade, de libertação, de se libertar-se, de estar sentindo uma libertação em alguma coisa, se estiver percebendo isso, vivendo isso no emocional, no sentimental, sentindo isso bem organizado, bem entendido, bem percebido, bem observado, sentindo que as coisas estão nos lugares ou ficando nos lugares e sentindo confiança para isso, segurança, alegria, até uma certa criatividade e ao mesmo tempo livre. Então, realmente, a conexão está muito boa, a interação está muito boa e a possibilidade desse crescimento de uma maneira organizada, metódica, bem observada, bem percebida por conta da alunação de Virgem, começou no dia 23, essa sequência toda, 23/8, está mostrando que realmente está bem conectado, está bem encaixado, está vibrando com essa vibração, está na frequência, né? Está nessa energia. Aproveitar isso aí. Aproveitar também para desenvolver uma fala clara, com firmeza, de uma maneira justa, sendo justo consigo mesmo, consigo mesma, com o outro, com quem participa dessa fala. Se essa fala é só com você, então que seja justa, que seja verdadeira, que seja clara,
que seja confiante, segura, entende? Para que você entenda realmente o que é essa liberdade, o que é essa libertação, o que é esse libertar-se, que crescente é esse, entende? Porque quando acontece desse jeito, está tendo conhecimento, sabedoria, Sagitário, regido por Júpiter, está tendo uma conversa consigo mesmo, Mercúrio, na regência com Gêmeos, está tendo uma organização disso tudo, Mercúrio na regência com Virgem e, mais uma vez, conectando com a lunação de Virgem do dia 23, e está tendo também, nesse pacote, responsabilidade. No movimento das casas e dos signos, é anti-horário. Então, primeiro vem Capricórnio, que é a responsabilidade, depois vem Sagitário, que é a liberdade. Então, na real, a liberdade, ela acontece de uma maneira saudável quando a responsabilidade aconteceu. Porque junto com essa responsabilidade vem respeito, vem a estruturação, a estrutura, responsabilidade e respeito, vem a estruturação e a estrutura, responsabilidade, respeito, paciência, maturidade, dar tempo ao tempo. E aí vem um movimento de liberdade. Porque a liberdade saudável, verdadeira, boa, ela não é injusta com ninguém, ela não atropela ninguém, ela não ocupa o espaço de ninguém, ela não fere ninguém. Porque junto com o Sagitário, com a regência de Júpiter, tem o soltar da flecha. Essa flecha não fere ninguém. Não atropela, não invade o espaço do outro, o limite do outro, porque já aprendeu isso. A história dos limites com Capricórnio, com Saturno. Os planetas é que são realmente o movimento da energia da história das casas e dos signos. São os planetas que realmente promovem a vibração, a energia, a frequência, a capacidade de conexão. As casas, os lugares que acontecem, os signos, os coloridos disso, a energia disso, como é isso. Percebe? São os planetas. Então, por isso, quando fala de Saturno, tem aquela força toda, porque ali é a frequência, a vibração, a energia ali é aquela de estrutura. Em estrutura 9,99 bomba, tem que ser nota 10 para não ruir, para não desabar. Seja estrutura emocional, seja estrutura das coisas, de alguma coisa, de alguma casa, de alguma situação. Percebe? Então, desenvolveu isso em Capricórnio, vem essa liberdade. Mas no movimento da vida, né, vem ali o movimento dos planetas também, junto com o movimento das casas. Entende? Então, um movimenta para um lado, o outro movimenta para o outro. Percebe? Então, nós estamos saindo do movimento de peixes indo para o movimento de aquário, falando das eras.
por exemplo. E aí vai para o coletivo. Então, hoje é um dia muito bom de desenvolver essa fala, essa comunicação. Júpiter, que é o regente de Sagitário, está em Câncer. E a Lua, que está em Sagitário, é o regente de Câncer. Então, o justo e a justiça está acontecendo na própria pessoa, que é a casa dela, corpo, na casa dela, na família, na cidade, no país, no planeta. Esse Júpiter está em quadratura com Marte, que está em Libra. Então, o bicho está pegando para isso estar acontecendo. Libra, o símbolo de Libra, que é a balança, também tem a ver com justiça. Então está tendo um embate aí muito forte para essa justiça e esse justo acontecer. Porque Júpiter e Marte estão em quadratura um com o outro. Mas no emocional e no sentimental de cada um, e no mental, a conversa é para que a justiça se estabeleça, o justo se estabeleça. Entende? E hoje é um dia que esse processo vai se acentuando cada vez mais, organizadamente, metodicamente, detalhadamente, de uma maneira disciplinada. Aí, lá para as 22 horas, quando a Lua começar esse movimento em Capricórnio, Capricórnio tem a regência de Saturno, aí a coisa vai se acentuar mais ainda a estruturação disso tudo de uma maneira organizada da alunação que começou. As pessoas acham que são impunes as ações desenvolvidas, as falas desenvolvidas, seja uma pessoa simplória materialmente, simplória intelectualmente, ou seja uma pessoa muito forte materialmente, muito forte intelectualmente, acha que de repente as ações, as atitudes, o que faz, fica por isso mesmo. Fica não. Porque para toda plantação tem uma colheita. A plantação não é obrigatória, a colheita é. Então, mais cedo ou mais tarde, dentro de uma encarnação, ou mais cedo ou mais tarde, na existência, essa colheita acontece. Acontece nos planos de acordo com que foi desenvolvido essa plantação, e se não acontece nos planos, acontece em outro plano, e ali é mais duro ainda ao ponto da pessoa, do ser, querer vivenciar aquilo que foi plantado numa egrégora igual a que a plantação aconteceu, para a pessoa entender bem, sentir bem. Daí vem um dos entendimentos da reencarnação, por exemplo. Por incrível que pareça, poucos casos a reencarnação é obrigatória. Os próprios seres, as próprias pessoas pedem a reencarnação para corrigir, para desenvolver o aprendizado naquele ambiente onde a plantação foi feita, sobretudo a plantação não saudável, para ela aprender de verdade. Então, a história da reencarnação, e quando a gente olha planetas retrógrados, na minha leitura eu faço, por exemplo, e falo-lhe de um determinado assunto,
de uma determinada situação, não é na minha leitura, na minha maneira de fazer essa leitura, não é um castigo, não. Agora você vai pagar, não. É tipo uma matéria que a pessoa ficou de recuperação e para ela passar de ano, quer dizer, para ela desenvolver o movimento de evolução, ela precisa refazer o estudo daquela matéria, daquele assunto, daquela situação, para aprender melhor, para ela passar de ano, para ela continuar no movimento de evolução. Entende? Saturno, por exemplo, que tinha entrado em Áries, estava fazendo seu movimento de retrogradação, continua, voltou para Peixes. E agora ele está em movimento de retrogradação em Peixes. Depois ele para esse movimento de retrogradação em Peixes, volta no movimento direto em Peixes, entra em Áries no ano que vem, e aí vai ficar 2 anos e meio, completando o ciclo todo do movimento em Áries, que esse é o movimento de Saturno em um signo, 2 anos e meio, aproximadamente. 2 anos e 7 meses, 2 anos e 8 meses, por aí. Então, essa retrogradação é o rever, é o reavaliar o assunto do planeta, o assunto do signo, o assunto da casa, o assunto que esse planeta desenvolve com os outros planetas e com as outras casas, entende? Essa retrogradação de Saturno em Peixes, ele estava vindo de Peixes, entrou em Áries e está voltando, está falando para o coletivo, olha, revejam as suas estruturas com relação aos conhecimentos da alma, do espírito, da espiritualidade, da humildade, da fé, da compaixão, da percepção da estrutura com os assuntos de perceber a realidade, de sair da ilusão, do devaneio, do delírio, das fantasias, as relações que as pessoas têm com o álcool, com os alucinógenos, com os enteógenos. Qual é a responsabilidade? Qual é o respeito? Qual é a estrutura? Qual é o limite? Qual é o amadurecimento que está tendo aí? Entende? Você está estruturado para isso tudo, para se relacionar com álcool, para se relacionar com alucinógenos, para se relacionar com enteógenos. Tem respeito, tem responsabilidade no ambiente que isso é vivenciado, tem estrutura, tem maturidade, tem amadurecimento. Entende? Para daí ter liberdade. E nesses ambientes e nessas relações, já que é Peixes, está se iludindo, está sendo iludido, está iludindo, está no delírio, está na fantasia, está embaçado, não está enxergando a realidade, está nas fantasias, está na ilusão. Percebe? Está iludindo, está deixando de ser iludido, está com medo, está todo perdido, está no caos, está sem estrutura. Então, e aí quando ele volta para o movimento direto, agora está falando assim, ó, reveja, refaça, reavalie, observe novamente esses assuntos da realidade, da fantasia, do devaneio, do delírio, da ilusão,
da relação com álcool, com alucinógeno, com enteógeno. Entende? Peixe tem muito a ver também com os filmes, o mundo do cinema. Saturno é a estrutura disso. Tem a ver com a realidade, peixes, com a fantasia, com o delírio, com as ilusões. Então reveja, porque depois, ó, no que fez as reavaliações, aí Saturno passa ticando de novo. Percebe? Depois, em cada movimento, se está no lado saudável, quando tiver uma conexão com esses assuntos de peixes, Saturno, se tiver tudo bem, vai ficar tudo bem. Se não tiver tudo bem, quando tiver uma conexão de novo, seja desafio, seja que favorece, esse assunto vai voltar à tona. Entende? Esse assunto volta à tona durante a vida, durante a existência da pessoa, das histórias, das coisas. Beleza? Então essas são as informações para o dia de hoje. Se quiser saber mais, tem que fazer o seu mapa. Procure alguma astróloga ou um astrólogo da sua preferência para fazer o seu mapa, se você não tem. Se quiser fazer comigo, entre em contato. Nas descrições tem o número do Zap. Manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma conversa e eu explicar como é o meu atendimento, presencial e via web, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso, que é a astrologia. Muito agradecido pela atenção, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais.